a pessoa que quer se desenvolver, ela vai ter que, e é júnior, digamos, ela vai ter que ter contato com alguém e essa pessoa vai ter que, inevitavelmente, ajudar ela e guiar ela nesse processo pelo bem do time, entendeu? Né? Talvez nem todo mundo tenha essa visão, mas esse guiar, esse pegar pela mão e levar nesse caminho das pedras aí é benéfico para o time, porque quanto mais a pessoa conseguir produzir, melhor o time vai produzir. Então, eu acho que não. Talvez, assim, eu posso estar equivocado também, mas acho que não tem a ver muito com o tamanho da empresa, mas sim com a equipe que você vai estar inserido. Bem-vindos ao primeiro episódio dessa nossa segunda temporada desse quadro sobre carreira e empreendedorismo. Nesse primeiro episódio, nós vamos conversar com o Jorge, ele que é CEO e founder da Bucode. Tudo certo, Jorge? Tudo certo, Luiz, por aí. Tudo certo também. Então, nessa segunda temporada, agora com vídeo melhor, com um cenário novo e agora com microfone também, a gente vai trazer novos participantes e nesse primeiro episódio então, a gente vai conhecer o Jorge, entender quem que é ele e o que levou ele a empreender, e mais alguns outros assuntos. Então, para a gente começar, se quiser contar aí para a gente, Jorge, quem que tu é, o que tu faz, como é que começou. Beleza. Meu nome é Jorge Felipe, eu tenho 27 anos, sou engenheiro de software, tenho a Bucode, é uma software house com foco em desenvolvimento de aplicativos móveis. Esse projeto aí da Bucode começou lá em meados de 2014, mas ela foi fundada de fato com esse nome apenas em 2018. E trabalho com desenvolvimento de software aí desde 2011, já passei por diversas stacks, diversas tecnologias, diversas empresas aí, uma cacetada de projetos aí que a gente veio desenvolvendo tanto na Bucode quanto em outras experiências profissionais, digamos assim. Legal. E como é que tu conheceu o mundo da programação? Comecei, acho que meu primeiro contato foi com uns 13 ou 14 anos, basicamente editando script de jogo que eu jogava na época. Eu jogava muito CS, então mexia nos mods de CS 1.6. Joguei muito Tibia na minha vida durante muito tempo. Eu acabava criando servidor pirata, e acabava tendo contato com as linguagens Lua, XML, e daí dos sites desses servidores também, a stack padrão web, né, HTML, CSS e JavaScript e PHP também. Então foram esses os primeiros contatos, mas nunca nada profissional e nada com muito conhecimento. Sempre engatinhando ali, editando coisas que já vinham prontas de outros desenvolvedores, de outras fontes. E esse foi o meu primeiro contato, digamos assim, com o mundo do desenvolvimento de software. Entendi. Teve bastante participantes que a gente conversou até na primeira temporada, que a maioria deles foi a partir de jogos. E até o Lucas, que a gente conversou no quarto episódio, o episódio inteiro, na verdade, praticamente a gente fez bastante analogias com jogos e foi bem bacana também. E sobre carreira, como é que Legal. foi tua carreira, se quiser contar um pouquinho dela? Cara, então, na verdade, quando eu tive esses primeiros contatos com jogos, assim, eu nunca esperei que fosse virar desenvolvedor de software mesmo. Na verdade, minha maior área de interesse foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a mexer com umas outras coisas até ilegais na época, e hoje eu posso falar porque já faz bastante tempo. E eu achei que eu ia seguir alguma coisa na área, talvez com desenvolvimento também, mas mais na área de segurança de redes. Na época eu configurava proxy tunnel para meus amigos jogarem em servidores fora do Brasil, para melhorar a ping, etc. E daí comecei a entrar em algumas outras coisas, como eu fazia defacing, phishing, fazia root exploit para roubar acesso a servidores, por exemplo. Implantava script de botnet, que é basicamente um robô que usa para fazer ataque DDoS, utilizando o Mirk na época. Então, venho de uma escola um pouco old school e fazia carding também, quando invadia esses servidores, por exemplo, se fosse um servidor de um e-commerce, conseguia acesso a cartão, dados de cartão, e fazia esse tipo de coisa. Esse foi meu começo, assim, então ali eu era maravilhado por esse mundo e queria, na verdade, trabalhar contra isso que eu estava fazendo, mas primeiro eu tinha que estudar e aprender como é que se chegava, como que se fazia essas coisas, e depois a minha ideia era trabalhar basicamente como um white hat aí, né, um hacker mesmo na essência do termo, ajudando as empresas a se defenderem desses ataques dos crackers, né?
E aconteceu que eu fui indo nessa área, comecei, então, desde sempre, desde 13 anos de idade, acho que eu tinha já a certeza que eu queria ir para a área da programação, de segurança de redes, e comecei a faculdade de sistemas de informação, aqui na minha região era a única, era a mais próxima, digamos assim, do que eu queria, mais acessível para mim, pelo menos. Comecei sistemas de informação e aí comecei a entrar no desenvolvimento de software mesmo. E aí mudou a cabeça e eu entendi que o desenvolvimento de software era de fato o que eu gosto de fazer, o que eu faço até hoje, o que eu nasci, parece que é o que eu nasci para fazer de fato, essa parte de desenvolvimento de software. Eu gosto bastante de criar, principalmente criar produtos, né? Então, essa sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. E já puxando esse papo de estudo, me formei bacharel em Sistemas de Informação pela Unidade, aqui em Rio do Sul, onde eu resido, né? E depois fiz pós-graduação em Engenharia de Software na UDESC, e a carreira fluiu basicamente de forma natural, com uma demanda. Peguei um momento de mercado com uma demanda muito boa também, então acabei entrando no mercado de trabalho basicamente ao mesmo tempo que entrei na graduação e fui aprendendo sobre desenvolvimento de software no trabalho e só reforçando conceitos, digamos assim, durante a graduação. Eu costumo dizer que eu nem senti o peso de fazer uma graduação, porque foi simples para mim, porque eu já vinha aprendendo tudo na parte profissional e só confirmando ou afirmando conceitos que eu vinha aprendendo durante a graduação. Então foi bem tranquilo para mim toda essa parte. Entendi. E quando tu fez essa ponte de tipo assim, vou deixar de ser um hacker pra, cara, vou construir coisas. Como é que foi essa ponte? Quando que virou essa chave? Eu não sei nem se eu sei quando que isso aconteceu de verdade, assim. Eu acho que foi, eu meio que, primeiro eu fiz 18 anos, né? Então, a partir desse momento eu já não podia mais trabalhar na ilegalidade, porque acabei criando medo disso de alguma forma, ser prejudicado, sei lá, eu tinha um pouco de medo. Então eu acabei diminuindo a frequência, ou até zerando quando eu fiz 18 anos, a frequência com que eu mexia com essas coisas, e acabei perdendo o interesse, e a faculdade acabou me trazendo outras coisas que eram tão interessantes ou mais interessantes quanto, e essa virada de chave ela aconteceu naturalmente. Eu acho que não teve um evento, digamos assim, que me fez mudar a visão. Entendi. E o teu primeiro emprego na área, onde é que foi? Como é que tu conseguiu o teu primeiro emprego? Foi em 2011, cara. Eu comecei como suporte de software, era uma empresa que revendia software. Comecei lá como suporte, como estagiário, ganhando uma mixaria, e para aprender mesmo, para ter alguma coisa, porque na verdade eu lembro que é exatamente isso. Eu queria já começar como programador, porque essa era a minha intenção já na segunda. Isso foi no segundo semestre da faculdade que eu consegui esse emprego, no início do segundo semestre, e eu queria ir para a parte de programação para não perder tempo com outras áreas, porque eu sabia que o que eu queria fazer era programação mesmo. E acabou que eu tive que aceitar a primeira proposta, digamos assim, que veio, a primeira oportunidade que veio, porque eu precisava comprar um notebook que eu não tinha ainda para estudar. Então, aceitei, comecei esse estágio, comprei o notebook em 10 vezes, lá, e fui pagando com esse dinheiro do estágio, e aconteceu que cerca de 3 ou 4 meses depois eu já consegui uma outra oportunidade em outra empresa. Legal. E aí essa empresa já não era mais de suporte, né? Era desenvolvimento, né? Aí que tá. Essa é outra empresa que eu comecei logo em seguida. É, eu comecei como suporte, mas era uma empresa que eu sempre quis trabalhar, porque a parte de desenvolvimento deles é muito forte. E eu já tinha tentado, eu tinha mandado o currículo em janeiro, antes de começar a faculdade, inclusive, para ver se conseguia, e nem me chamaram, não deram bola. Logicamente, eu não tinha experiência nenhuma. E apareceu essa oportunidade para trabalhar com suporte também nessa nova empresa. E eu agarrei essa oportunidade porque eu sabia que lá dentro seria mais fácil de progredir. Então, fui como suporte também para essa nova empresa, e mais 3 meses eu não. Foi mais 3 meses eu passei para a parte de desenvolvimento de software, porque viram que eu tinha. Alguém enxergou que eu tinha potencial, me fizeram o convite, tinha essa vaga em aberto, e agarrei ela com as duas mãos, e depois disso nunca mais saí da área de desenvolvimento de software. Entendi. Então esse teu primeiro contato com um profissional não foi então desenvolvendo, foi com suporte e depois tu foi subindo. Isso, mais perto de
de desenvolvimento de software que tinha era manipulação de banco de dados, que a gente tinha no suporte, assim, né? De fazer as consultas, alguns ajustes até, mas primeiro foi essa parte de suporte mesmo. Entendi. E, cara, se a gente olhar para o mercado está bem aquecido, as empresas estão contratando muito programador, só que a gente tem um grande problema, porque tem programador procurando vagas e a gente tem empresas procurando programadores, só que tem um buraco aqui no meio que geralmente às vezes não se fecha. Seja por experiência, porque às vezes as empresas elas precisam daquela demanda urgente, ou até mesmo elas não conseguem chegar até os programadores. E a gente vê os programadores muito frustrados, eu acompanho muito isso, de tipo, meu, eu só queria uma chance e eu não consigo, sabe? Eu vejo muito programador falando isso. Então, que dica tu daria para esse dev que está querendo chegar, às vezes está migrando de área, ou está começando a estudar, que nem tu lá no começo, por exemplo, né, que estava estudando e aí queria uma oportunidade. Que dica tu daria para esse cara que está à procura do seu primeiro emprego como programador profissional? Cara, basicamente, acho que até uma dica batida na comunidade é construa portfólio, estude e vá montando seu portfólio, use o seu GitHub como vitrine mesmo, que construindo portfólio, uma hora a oportunidade vai aparecer. Assim, até na minha região aqui, na nossa região aqui, né, que a gente é vizinho, são poucas empresas de desenvolvimento de software, então, principalmente, e cada uma delas trabalha com uma stack, com uma gama de tecnologias diferente da outra. Então, são oportunidades limitadas para você trabalhar em loco, né, na tua região. Então, e para conseguir um trabalho remoto, já é mais difícil se você não tem experiência nenhuma. Então, se você tiver um portfólio bom que mostre que você tem experiência, que você tem conhecimento, que você consegue estudar e aprender sozinho sobre coisas novas, que eu acho que isso é uma soft skill sensacional, a pessoa que consegue aprender coisas sozinho, buscar isso, esse ato de buscar conhecimento, acho que é sensacional, é uma coisa que eu procuro também nas pessoas que trabalham comigo. Acho que montando esse portfólio, você consegue, vai te chamar a atenção de oportunidades bacanas e até para fora da tua região, de trabalho remoto, etc. Entendi. Mas tu falou ali da parte de construir portfólio, né? Eu vejo muito daí que fala, beleza, vou construir meu portfólio, mas e o que eu construo? Eu abro, por exemplo, o Figma, crio meu protótipo do meu projeto, por exemplo, e aí eu reproduzo, eu copio, sei lá, copio o site do Nubank, por exemplo, ou copio o web do Nubank. O que eu posso fazer? Porque, tipo, eu tive muita essa dificuldade no começo, eu via muita gente falando, construa o teu portfólio. Até o Diego da Rocket City falava muito sobre isso. Tu deve construir o portfólio. Eu olhava, tá, beleza. Mas o que eu construo? Tipo, e geralmente o cara nunca acaba construindo, porque tipo, ele olha, tá, beleza, eu vou construir o cover do Nubank. Aí o cara vai lá e começa, puta, empolgado, mas no meio do caminho para, porque tipo, cara, isso daqui não tá me levando a lugar nenhum, tá ligado? Tu olha pro aplicativo do Nubank que é muita coisa. Daí, tipo, o cara se vê lá no meio do caminho parado, né? Eu vou te dar um exemplo de como eu já estava na área de desenvolvimento de software há 3 anos e alguma coisa, e eu queria migrar para a área de desenvolvimento de aplicativos móveis. Era uma área que eu queria atacar. Eu não tinha experiência nenhuma e eu não sabia por onde começar também, eu não sabia o que fazer, eu estava cansado de ver tutoriais do tipo to-do list, aplicar to-do list para descobrir Então eu falei, não, eu preciso achar alguma coisa que me motive, que me motive, que me faça estudar e seja um portfólio também ao mesmo tempo. Então eu descobri um problema que eu tinha, que eu jogava futsal e né, era sempre uma demora para escolher time, dividir time, era terrível esse começo do horário de futsal, assim. E eu pensei, meu Deus, por que a gente tem que ficar fazendo isso? A gente sabe mais ou menos qual que é o nível técnico de cada um, e daí fica desequilibrado, dá briga e tal. Por que a gente não, né, automatiza isso de alguma forma? Esse foi o primeiro aplicativo que eu desenvolvi, um aplicativo Android, o Futebo, acho que hoje não está mais disponível na Google Play, eu parei de dar manutenção nele e acabou sendo removido pela Google, mas foi o primeiro aplicativo que eu desenvolvi, e usei como portfólio depois, para dizer assim, pessoal, já desenvolvi um aplicativo, já tenho certa experiência resolvendo um problema meu, onde eu aprendi sobre desenvolvimento de aplicativos Android, que era o meu foco, aplicando e resolvendo um problema pessoal, um problema que eu tinha, que eu enxergava que pudesse trazer benefício para alguém. Nem que fosse só para mim, mas trazer benefício. Eu passei a utilizar, passei a divulgar aqui regionalmente, o pessoal começou a utilizar, ele chegou a ter, se eu não me engano, mais de 10 mil downloads no Google Play, esse aplicativo. Então,
Foi o primeiro projeto, eu nunca fiz muitas atualizações nele. Basicamente, o que o Google pedia, eu mantive ele durante aí uns 5 anos, eu mantive a atualização dele. Isso foi lá em 2014, então até 2019 eu fiquei atualizando ele e depois daí eu acabei descontinuando ele porque eu não tinha retorno financeiro nenhum com ele, ele tinha sido mais uma prova de conceito mesmo, um objeto de estudo, digamos assim. Então eu acho que isso é uma boa sacada para quem quer começar alguma coisa, quer fazer uma coisa. O que que eu faço? Eu não sei o que que eu quero fazer. Cara, acha um problema, acha alguma coisa que vai gerar algum retorno, nem que seja pessoal para ti. Faz um sistema de agendamento para ti, não sei. Ou, sabe, alguma coisa palpável, assim, uma coisa que não fica no to-do list, porque o to-do list é muito raso. Esses Hello World aí, eu acho que é muito raso. Acho que parte para uma coisa que tenha sentido no mundo real. Que acho que é a melhor forma de aprender você botando a cara mesmo. E daí aí você constrói um portfólio de alguma coisa que, poxa, é, as pessoas vão chegar e dizer assim, pô, isso é uma coisa que dá para usar, isso é uma coisa que faz parte do mundo real, tem conhecimento do mundo real. Porque daí você já demonstra outros conhecimentos também, como é, conseguir traduzir regra de negócio, outros cálculos mais complexos. Então, acho que é bem interessante, bem rico isso, você procurar um problema do mundo real para aplicar. E não nem precisa ser algo inédito, né? Pode ser um problema que já é resolvido por alguém com outra tecnologia, de outra forma, ou de uma forma que você nem conhece, e você replica. Como você disse ali, você usou o exemplo, vou replicar o Nubank. Ok, é muita coisa para fazer, mas qualquer etapa do tela ou do Nubank que você fizer já vai demonstrar um pouco de conhecimento porque você não tem acesso ao código deles. Então você teve que fazer, sabe? O que eu acho que é muito raso é quando você fica somente naquele código do bootcamp que você está fazendo e que o próprio bootcamp ele te fornece isso. Eu acho que isso é muito raso. Você tem que ir além daquilo. Então, isso ali é bom para você começar a aprender conceitos. Mas se você quiser montar portfólio, dá um passinho a mais. Vai além daquilo. Monta uma feature nova em cima daquele sistema de agendamento que você criou no Bootcamp, entendeu? Que daí isso mostra que você, de fato, adquiriu conhecimento. E daí começa a montar um portfólio relevante. Total, às vezes, por exemplo, o Bootcamp vai te fornecer uma tela que tenha dois componentes, então vai ter dois cards em tela. Pega um desses cards e faz um swipe por exemplo, para puxar e ele faz alguma ação. Então, por exemplo, esconder. Então, às vezes, uma funcionalidade dessa tem várias coisas por trás, como, por exemplo, como que eu faço esse swipe? Aí, beleza, eu fiz o swipe, agora como é que eu seguro o swipe lá? Ou quando ele chegar na metade, voltar. Daí se ele passar da metade, realmente a executação. Então, tipo, são várias coisas que se tu conseguir chegar Você até vai nesse acabar, ponto... você vai acabar exercitando, né, algumas técnicas aí, coisas novas. Até para quem, você estava citando antes, quem vem de outras áreas, etc. Se você está vindo da área de design, por exemplo, faz uma releitura de um aplicativo. Poxa, tu vai aplicar duas coisas, uma da tua área anterior e uma tu vai estar aplicando uma coisa nova, que é a parte de desenvolvimento. Faz uma releitura do Nubank, com novas transições, uma nova tela, uma coisa nesse sentido. Acho que isso é bem interessante também. Mesmo se você não for da área de design, é bom para aprender. Se você quiser trabalhar com desenvolvimento de aplicativo, se quiser trabalhar com desenvolvimento front-end, digamos assim, você não vai focar só no back-end, é interessante você aprender noções básicas de UI e UX e aplicar isso, estudar isso. Então, já aplica dessa forma. Ou abre o Dribble ali, pega um exemplo daqueles e aplica, faz as animações, desenvolve de fato aquela releitura de um outro aplicativo que já existe, por exemplo. Muito legal. E, cara, eu acho que a gente poderia, continuando essa parte de carreira e início de carreira, eu acho que seria interessante até a gente entrar num ponto, que é o que eu já venho percebendo e venho conversando com outras pessoas, até a gente estava conversando sobre isso, né? E eu vejo, por exemplo, desse mercado tão aquecido, pessoas com 2 anos de mercado virando, por exemplo, sênior ou virando tech lead. Não que isso seja um problema, só que talvez esse pulo que essa pessoa deu de tipo assim, meu, tô no mercado há 2 anos, estava como júnior e já virei sênior. Talvez esse pulo que tu deu em curto prazo seja bom, porque, meu, tu fez um pulo de salário muito grande, só que ao mesmo tempo tu deixou de aprender muita coisa aqui no meio, porque tipo aquele pleno que tu ia ser, tu poderia resolver muitos problemas. Então, tu saiu de um júnior para um sênior, muitos problemas tu acabou não pegando. Então, eu acho que seria
É até interessante tu dizer aí pra gente o que que tu acha que um júnior deveria saber, né? Seguindo a linha realmente certa do que de ser um júnior, depois virar um pleno e sênior, e aí vem a parte de staff, e aí vai subindo os níveis, né? Uhum. Mas o que que tu acha que um júnior ele deveria saber? Cara, esse é um assunto bem delicado e varia de empresa para empresa, de equipe para equipe. É bem complexo de dizer, mas esses dias ainda, inclusive, eu li uma piada sobre isso que dizia que o júnior é quando te xingam, o pleno é quando você nem xinga nem é xingado, e o sênior é quando você xinga os outros. Então, isso é uma piada que basicamente traduz o que que é o que que são esses níveis de senioridades, né? É a falta de experiência, cara. É basicamente isso. É o tempo que você tem de vivência dentro da área de desenvolvimento de software. Então, esses queimar etapas aí que você comentou, de fato é um problemão, porque você vão estar atribuindo a você funções e criando expectativas que você não tem como desenvolver ainda e vai gerar uma quebra de expectativa, uma frustração, não só em você, tanto em você quanto na equipe, quanto no resultado final, no cliente, entendeu? Porque não vai funcionar. Eu acho que assim, o júnior, obviamente a pessoa que está começando, que ela ainda precisa de supervisão constante, que ela não sabe por onde começar a resolver um problema, ela tem que ter alguém que faça essa orientação. Tem pouca experiência, né? Demanda bastante iterações, digamos assim. Ela terminou. Isso até, por a gente já ter trabalhado junto, né, Luiz? Até isso um fato novo aqui para a gente trazer para o vídeo, mas eu e o Luiz a gente trabalhou um ano e alguma coisa, um ano e 3 meses, se eu não me engano, juntos. E é uma coisa que eu te dizia bastante naquela época, que de fato, o que divide uma pessoa da outra é a quantidade de iterações que tem numa atividade, por exemplo. Então, se uma pessoa está tendo bastante iterações, retorno da parte de QA, né, da parte de qualidade, isso demonstra que falta experiência, que ela não conseguiu observar o todo do aplicativo, isso demonstra que ela falta noção e experiência, nem que seja naquele projeto, porque também tem essa questão da senioridade dentro de uma equipe, então você pode, de acordo com aquela equipe, você ganhar conhecimento da regra de negócio e subir de júnior para pleno, porque você tem conhecimento daquele projeto, isso é comum, mas essa falta de experiência que determina se você é júnior, se você é pleno. O pleno eu acredito que já tenha mais habilidade analítica, digamos assim, onde ele consegue receber as atividades e separar elas em tarefas menores, entender por onde começar e não demanda tanta iteração e não demanda tanta supervisão. Ele tem noção da tecnologia que ele está trabalhando e das regras de negócio daquele projeto ou do N projetos que esteja trabalhando. E daí o sênior a gente já vem com uma pessoa com mais bagagem, que já tem pouco de conhecimento em várias áreas do processo de desenvolvimento de software, que fazem toda a diferença no momento de pegar uma atividade, pegar uma tarefa e conseguir quebrar ela em pequenas tarefas e delegar isso para as pessoas e tomar as decisões técnicas do porquê usar tecnologia X, Y, Z e não usar a outra. Então, eu acho que um pouco é isso, é um pouco da minha visão. Ela pode, inclusive, muito provavelmente difere da tua visão, da visão de outras pessoas, mas, como eu falei no começo, é um assunto bem delicado mesmo, cada um vai ter uma opinião nesse assunto, né? Total, total. Eu até vejo que como o mercado está muito aquecido, às vezes realmente é a demanda que faz essa mudança tão brusca, né? Mas com certeza é um assunto delicado e com certeza a minha opinião vai ser diferente da tua, vai ser diferente de outros e até a tua opinião vai ser diferente realmente de muita gente, né? Então, isso com certeza é uma discussão que levaria para vários caminhos e é até interessante às vezes a gente conversar sobre isso para realmente de fato entender porque aí a gente consegue, por exemplo, fazer um guia, né? Então, às vezes, por exemplo, o Júnior é aquele cara que às vezes está perdido. E aí ele não sabe o que ele poderia fazer para virar um pleno. Então, às vezes, ter essa discussão e ter um conceito mais geral, às vezes ajudaria até esse cara, né? Cara, eu acho que assim, se eu puder dar uma dica para quem é júnior e quer virar a chave para pleno, cara, invista muito na tua habilidade de comunicação. Você tem que se comunicar muito bem. Você tem que perguntar, você tem que saber se expressar muito bem. Acho que isso faz toda a diferença. Não só para o júnior, né, em todos os níveis de senioridade, isso faz toda a diferença. Para um profissional de desenvolvimento de software, quanto melhor ele souber se comunicar, acho que vai fazer diferença na carreira dele.
mas principalmente do júnior, porque geralmente o júnior, ele é mais, pela falta de experiência, ele tem medo de perguntar, ou pergunta em demasia antes de olhar, de analisar, entendeu? Então, esse equilíbrio aí, entender quando pesquisei, olhei o código, não entendi, agora sim é o momento de eu estar perguntando, e como fazer essa pergunta, eu acho que isso é bem, bem importante. Com certeza. Eu acho que até, na verdade, quando perguntar, né, dê contexto. Então, eu tenho esse problema aqui, eu já fiz isso, isso e isso, eu já vi isso, isso e isso, e eu não consegui por causa disso. Então, não espere que a pessoa te pergunte as coisas, porque ela não vai saber, e muitas vezes ela não tem tempo para te responder. Então, ela quer ler aquilo que tu mandou e já te responder. E não ler aquilo que tu mandou, perguntar, ler de novo, perguntar. Porque às vezes, por ser uma conversa síncrona, se tu mandar tudo de uma vez só, às vezes é questão de 5 minutos para ser respondido, e não, por exemplo, 15, 20, ou até às vezes uma call, né, para resolver. Essa questão de habilidade de comunicação se faz ainda mais relevante quando a gente está falando de trabalho remoto, né? Porque quando a gente está falando de trabalho presencial, que você vai tirar essa dúvida com o sênior, por exemplo, você é júnior, vai tirar a dúvida com o sênior, ele vai ali no momento, ele vai já, tipo, tá, mas o que que tu tentou? Mas por quais caminhos você tentou, quais foram as dificuldades em cada um desses caminhos? Então ele vai te instigar e essa comunicação ela já é mais tranquila. Se você já chegar com essa informação toda para ele, ótimo, já vai ter uma visão diferente tipo, da tua experiência, do conhecimento sobre aquele problema que tu está tratando. Se não chegar cru, sem nada, sem ter feito, sem tentado nada, é mais uma evidência de que tu falta essa habilidade de, pô, tem que tentar alguns caminhos e entender quais caminhos não funcionaram, e daí a partir daí que eu travei, que eu não estou conseguindo mais evoluir, aí sim solicitar ajuda, que acho que isso é importante, essa habilidade. Legal. E tu falou antes, né, de virar a chave de júnior para pleno, e virar a chave de pleno para sênior, que tem alguma chave ou não vira chave nenhuma? É só realmente questão de estar na área, quebrando a cara e estando em contato com projetos e aí com a experiência realmente o cara vira sênior da noite pro dia. Cara, acho que essa é um pouco mais difícil, porque assim, essa ainda é experiência, mas essa tem pessoas que demoram muito mais para virar a chave e de pleno para sênior por N motivos. Acho que é difícil de falar isso, eu não me lembro quando que eu virei essa chave, ou por que que eu virei essa chave, se eu virei ela na marra, ou se alguém me falou, acho que não. Mas eu acho que a partir do momento que tu consegue ter autonomia de pesquisar, decidir tecnicamente sobre um problema, de qual que é o melhor caminho para seguir naquele problema, e que tu consegue entender que onde que aquela alteração que você vai fazer, por exemplo, se for uma correção, por exemplo, se for uma alteração, onde que aquilo pode impactar, e você se antever e procurar ver qual que será o impacto dessa alteração, eu acho que isso são indícios de que você está virando um sênior de fato. Eu acho que um outro ponto de senioridade, para você ser sênior de fato, é quando você consegue analisar código e antes de testar, fazendo code review mesmo, você enxergar problemas. Eu acho que isso é um ponto, pelo menos, que eu considero de virada de chave de pleno para sênior. Então, quando você já, de olho no código, você tem conhecimento suficiente naquela tecnologia, naquela stack e na regra de negócio, que você vai identificar o problema antes de fazer o teste mesmo na aplicação. Entendi. E realmente já falando dessa parte de carreira também, entrando um pouquinho nessa parte de carreira, vamos pegar uma pessoa que ela está iniciando na programação, ela realmente é um júnior, está ali com seu 1 ano de experiência, fez um estágio, talvez, alguma coisa assim, ou até mesmo pegando uma empresa da região mesmo, estava lá como programador Node, por exemplo, React, e aí essa pessoa ela quer realmente crescer, quer, por exemplo, virar um desenvolvedor mobile, sênior. Então, essa pessoa quer realmente crescer na carreira, né? Uhum. Tu diria para essa pessoa, por exemplo, pegar uma empresa pequena, que talvez ela se desenvolveria mais, ou talvez uma empresa grande ajudaria essa pessoa a se desenvolver mais rápido? O que faria uma pessoa se desenvolver mais rápido? Eu acho que não depende do tamanho da empresa, acho que depende mais de como essa empresa funciona, como são as pessoas dessa empresa.
porque a pessoa que quer se desenvolver, ela vai ter que, e é júnior, digamos, ela vai ter que ter contato com alguém e essa pessoa vai ter que, inevitavelmente, ajudar ela e guiar ela nesse processo pelo bem do time, entendeu? Né? Talvez nem todo mundo tenha essa visão, mas esse guiar, esse pegar pela mão e levar nesse caminho das pedras aí é benéfico para o time, porque quanto mais a pessoa conseguir produzir, melhor o time vai produzir. Então, eu acho que não. Talvez, assim, eu posso estar equivocado também, mas acho que não tem a ver muito com o tamanho da empresa, mas sim com a equipe que você vai estar inserido. Interessante. E, cara, partindo para essa parte de empreendedorismo, né? Talvez realmente o dev ele não quer seguir carreira como programador, às vezes ele quer empreender, né? Então, até tu comentou sobre aquele projeto que tu criou ali, aquele app, né? Então já dá para ver que tu já, lá no início tu já tinha essa ideia de empreender, ou tu nunca teve essa ideia de empreender e isso aconteceu de forma natural? O que te motivou a empreender? Cara, então, eu sempre odiei rotina e horário. Acho que foi esse um dos maiores motivadores para eu empreender, porque eu, no início, acreditava que empreender eu não teria rotina ou não teria horário. É uma enganação tremenda, mas isso foi uma das coisas que me motivou. Hoje eu entendo que, não, que foi um motivador, mas não é bem assim empreender. E acho que eu tive sempre essa vontade de empreender, desde, nossa, desde sempre, desde a época da faculdade mesmo, que reunia dois, três amigos e tentava montar sistema, e daí entendia que a gente estava partindo do lado errado, a gente primeiro tinha que ter cliente para depois desenvolver alguma coisa. Então, sempre tentei empreender, tive alguns fracassos aí até chegar na Bullcode, e a Bullcode foi meio que o mercado pediu para eu empreender, sabe? Eu já tinha essa vontade e eu comecei, o primeiro projeto que pode-se dizer assim da Bullcode, ele começou em dezembro de 2014. Um cliente nosso que está aí até hoje, é seu Ticket, do Clayton, grande pessoa aí, que é nosso parceiro há muito tempo. É um aplicativo de controle de bar e estacionamento para eventos, é um aplicativo de controle de consumo em eventos. E comecei a desenvolver esse aplicativo com um sócio que eu tinha na época, isso época pré-Bullcode, né? A gente desenvolveu esse aplicativo, a primeira versão, entregamos em meados de 2015, identificamos uma nova necessidade de atualização, entregamos uma nova versão, tivemos problema na sociedade, fizemos sociedade, mas a demanda por crescer esse software era sempre pujante, ele sempre precisava de atualizações porque o mercado pedia para ele e o mercado acaba pedindo por alguém para fazer isso, porque na região não tinha nessa época não tinha um acesso fácil a esse tipo de serviço, né, de prestador de serviço. E acabaram outras pessoas conhecendo o meu trabalho e do meu ex-sócio, através do seu ticket, vieram outros projetos, e foi aí que eu percebi que os meus side projects estavam tomando mais prioridade na minha vida, precisando de mais tempo e dando mais retorno financeiro do que o meu emprego CLT, digamos, que eu tinha na época. E para mim foi uma decisão bem fácil de tomar, porque era o que eu queria. Era o que eu queria, era trabalhar em casa, fazer o meu horário, a minha rotina, tomar as decisões técnicas baseado no meu conhecimento, no que eu pesquisei, no que eu acho que era o correto, isso quebrando a cabeça várias vezes, errando várias vezes, mas eu acreditava que isso era o caminho, que eu tinha condição disso e eu precisava fazer isso e que o mercado estava pedindo também. Então, a Bullcode nasce lá em 2014, né, essa vontade de empreender nasceu lá em 2014, de criar essa software house, e a evolução disso foi natural, foi natural. E quando a gente começa a empreender, né, até no começo, no meio, eu acho que até realmente quando tá mais. Quanto mais tu cresce, na verdade, eu acho que isso mais acontece, a gente tem que lidar muito com pressão. Então é pressão de funcionário, é pressão de cliente, enfim, tem várias, né?
Porque até lá no começo, né, a gente tem que fazer tudo. E aí, conforme vai crescendo, a gente consegue delegar, mas às vezes assim a gente ainda tem aquela pressão, né? Então, como é que tu lidou ou lida com isso até hoje, né? Cara, a gente recebe pressão de todos os lados. E acho que, assim, acho que até falando, trazendo uma parte de liderança, assim, essa questão de pressão, ela é bem delicada, porque a pressão que você recebe de um lado não pode, talvez não possa transparecer para o outro. Por exemplo, a pressão que eu recebo dos clientes, eu não posso transparecer para o meu time, porque não, pelo menos não para o time todo, só para as pessoas responsáveis. Digamos, eu tenho um gerente de projeto e o projeto está atrasado, eu não posso descontar ou passar por cima do gerente de projetos e levar esse problema para a equipe. Eu tenho que cobrar as devidas responsabilidades das pessoas, né? Por exemplo, meu gerente de projeto que não conseguiu, não me passou essa estimativa, ou, enfim, alguma coisa nesse processo teve um equívoco ali, e acho que é importante essa blindagem. Eu sempre gosto de frisar esse ponto de blindagem dessa pressão, porque faz bastante diferença para a convivência dos times, né? Mas eu acabo lidando muito bem, porque acho que eu sempre lidei muito bem com pressão. Então foi um pouco natural isso também para lidar com essa pressão de cliente. É sempre ruim receber a pressão do cliente, nunca é confortável quando você tem uma coisa atrasada, você está devendo para o seu cliente, né, uma resposta, uma entrega. Mas aí entra esse papel de liderança e essa visão mais de vamos resolver, vamos achar, vamos partir para a solução em vez de ficar também apontando culpados. Digamos, beleza, temos esse problema, vamos resolver, depois a gente volta e faz essa iteração para aprender onde que a gente errou, né? Então, basicamente isso. Eu recebo pressão, chega, como a gente resolve, aplica essa solução, resolve para dissipar a pressão, e depois a gente reanalisa esses processos. Cara, nesse momento que a gente está vivendo, né, muitos devs eles estão almejando carreira internacional porque o dólar tá alto, né? Então muitos devs acabam almejando isso. Mas a gente também, por outro lado, vê muitos devs querendo, por exemplo, virar CEO, CTO ou até mesmo empreender de fato, né? Então, por exemplo, iniciar a sua empresa e depois realmente virar um CEO, um CTO, enfim. Então, para esses devs que estão querendo deixar essa carreira de programação e realmente abrir sua empresa, que dica que tu daria para esses desenvolvedores? Cara, eu acho que assim, criar um produto gerir um produto é difícil, gerir uma empresa não é simples. Então, cerque-se de pessoas que podem te ajudar que já tenham feito isso, mentores. Acho que isso é essencial, cercar de pessoas que vão te ajudar com conhecimento, de fato, né, conhecimento aplicado já, que tenha dado resultado. Acho que isso é primordial. E dizer que talvez você que tem essa vontade, talvez você não consiga, ou quem não tem essa vontade se sente pressionado pelo mercado de, nossa, eu preciso criar uma startup. Eu acho que isso é um pouco balela mesmo de mercado, assim, nem todo mundo nasceu para empreender e tá ok com isso, entendeu? Então, não se sinta pressionado a criar uma empresa ou trabalhar num projeto disruptivo. Nem todo mundo nasceu para isso e tá ok, não tem problema nenhum. E para quem está começando a programar, o cara tá lá no iniciozinho, começou a, por exemplo, ver os vídeos aqui do canal e começou a ver que o React é legal, e esse cara realmente quer aprender a programar, né? O que tu dá de dica para esse cara, seja para a carreira dele ou seja para os estudos, talvez? Cara, resiliência, primeira coisa. Acho que o começo é bem difícil mesmo. Você vai se sentir. A famosa síndrome do impostor, né? Que a gente até conversou algumas vezes. Você vai se sentir isso várias vezes durante a tua carreira. Mas até antes disso, quando você está ali aprendendo do zero mesmo. Cara, leia a documentação. Acho que essa é uma dica que pouca gente fala e eu costumo frisar bastante. Leia a documentação das libs, das frameworks que você está usando, para você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Copiar e colar de um bootcamp, ou fazer como alguém está ensinando no vídeo, você vai adquirir conhecimento, com certeza, mas você tem que, depois de fazer isso ali, entender qual foi o resultado, você tem que entender o porquê que aquilo está acontecendo assim. Eu gosto de frisar bastante essa parte de conhecimento do porquê das coisas.
Ah, aprender o React é legal, é uma ferramenta, é uma biblioteca sensacional, com certeza. Mas se você não souber os básicos de JavaScript, uma hora essa conta chega. Você não precisa saber tudo já, mas quando você for aprendendo coisas novas, do React, mesmo do JavaScript que você vai utilizar dentro do React, entenda o porquê que você está fazendo aquilo, por que que tem que ser feito daquela forma, ou por que que, se você tem uma bagagem de outra linguagem, por que que é diferente no JavaScript, como é que ele é construído. Acho que isso vai fazer toda a diferença, você vai construindo um conhecimento sólido, não só baseado no React, porque depois, amanhã depois o React não está mais na moda, e você vai migrar para o Flutter, por exemplo, ou outra coisa, se você tiver essa base de conhecimento, você não perde, isso você mantém. Então acho que isso é interessante. E esse cara que está começando, tu recomendaria ele fazer faculdade ou não? Tu acha que dá para aprender tudo de boa aí na internet e 4 anos de faculdade não serviriam para talvez absolutamente nada? Eu já fui mais da opinião de que eu fico migrando entre essa opinião de tem que fazer ou não tem que fazer, isso depende muito do perfil de cada pessoa. Por quê? Eu acho que a faculdade é um abre portas magnífico, assim, onde você conhece as coisas e por que que elas existem, a fundamentação de onde ela veio e por que que ela se transformou no que é hoje. Eu acho que isso é muito importante, é muito bom, faz parte do conhecimento, de crescimento, né, desse conhecimento que você vai ter, agregar ao longo da sua carreira. Mas nem todo mundo precisa disso. Tem pessoas que aprendem muito bem sozinhas, sabe? E conseguem procurar e chegar a, a chegar nessas novas tecnologias, no que você precisa aprender para evoluir a sua carreira de forma totalmente autônoma. Mais importante do que fazer uma faculdade ou não fazer, ou usar esses cursos online, bootcamps, etc., eu diria que não se isole, esteja dentro da comunidade sempre. Porque a comunidade vai te dar muitas direções do que você não sabe, principalmente do que você não sabe ainda e que você precisa aprender. Que isso vai fazer diferença na tua carreira. Então, cara, vá em meetups, vá em eventos de tecnologia, quando puder, né? Participe de eventos, participe de fóruns. Acho que isso é muito, muito importante. Cara, com certeza. Eu fui pro Front em Floripa em 2019 e até então eu não tinha ido em eventos de programação. Na verdade, o primeiro que eu tinha ido foi até o primeiro evento da Rocket City. Eu não lembro se tu participou, mas até ocorreu aqui o super evento deles. Bom, E aí, cara, eu sempre tinha essa vontade de trazer eventos aqui pra região, porque até pra mim era ruim no começo. E aí eu fui, cara, no Front em Floripa em 2019. E, cara, aconteceu coisas naquele evento que, tipo, mudaram a minha concepção, sabe? Por exemplo, eu conversei com o Mário Souto, até vai rolar uma live com ele aí no canal, quando esse vídeo for pro ar, provavelmente essa live já ocorreu. Mas, cara, eu simplesmente tive contato com o Mário Souto, que é um dev do Nubank, que se eu não tivesse ido, talvez eu nunca teria conversado com ele. Eu almocei com o Rubens, que lançou aí, é um dos pioneiros do Flutter no Brasil. Então, tipo, eu tava almoçando e o cara pediu pra almoçar comigo, e a gente começou a trocar uma ideia e o cara me contou que simplesmente ele era autor desse livro. E eu já conhecia o livro. Então, tipo, eu fiz um networking ali dentro desse evento que, tipo, se eu tivesse ficado na minha casa, no meu bloquinho, talvez eu não teria acontecido. com certeza. Então, às vezes, essa tua saída da zona de conforto te proporciona coisas que tu não imagina. Então, e a meetups, isso abre portas, porque às vezes tu tá naquele mundinho de tipo assim, meu, tem que estudar React, tem que estudar React Native, tem que, por exemplo, estudar Node. Aí tu vai no evento desse e o cara, por exemplo, sei lá, faz uma automação com React Native que liga uma luz. Mas tu jamais imaginou que isso podia acontecer com React Native. Claro, um exemplo aleatório, mas são coisas que às vezes tu vê que tá totalmente fora do teu mundo. E isso é muito massa, porque isso abre a tua Uhum. mente. Tu sai de um evento desse explodindo, assim, querendo aplicar tudo aquilo e conversar com aquela galera. Então, com certeza, esses meetups, e não só participar, né? Às vezes palestrar também. Então, tem até o meetup.com ali, tu consegue participar desses grupos, tu consegue assistir, tu consegue palestrar. E o bom é Uhum. que é o mundo todo, né? O meetup.com não é, por exemplo, só regional ou só do Brasil, por exemplo. Não, tu pode participar, por exemplo, do meetup, sei lá, Orlando JS. Então, tu consegue ter contato, por exemplo, Orlando JS, tu tem contato com. Eu esqueci o nome dele, o cara que criou o X State. Então, é um exemplo de alguém que tu poderia ter em contato se tu participasse de um meetup desse, sabe?
Eu tenho basicamente uma coisa, um evento que mudou e que mudou radicalmente a minha carreira. é, o que mudou radicalmente a minha carreira foi um evento, foi o TDC em Florianópolis em 2013, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu fui. E dali eu vi que eu sempre, desde o começo da minha carreira, eu sempre fui full stack, mais focado no back-end do que no front-end. Até esse evento ali que eu vi que mobile estava muito forte e foi depois de um evento desse que eu decidi criar o Futeba, que foi aquele primeiro aplicativo para resolver um problema para mim e virar um portfólio, né? Virar um item do meu portfólio. Então foi ali que minha cabeça, como você citou, a cabeça explode, assim, você vê mil outras tecnologias, oportunidades e gente trabalhando em coisas incríveis e te traz isso, essa vontade de fazer coisas diferentes também. E às vezes até tu se descobre em outras áreas dentro da área de desenvolvimento de software. Foi nesse TDC que eu entendi, por exemplo, que eu precisava guiar ou direcionar, focar mais a minha carreira, porque eu via o mercado pedindo isso naquela época, virar do back-end para o front-end, focar mais no front-end. Eu via que o mercado estava precisando mais de front-end. Eu fiz isso em 2014, troquei de emprego, fui para fazer essa parte de front, estudei pra caramba, fiquei um ano aprendendo nessa empresa front, com pessoas sensacionais. 3 meses depois eu estava coordenando a equipe de front, estava focado mesmo, estudando muito, e passei a coordenar a equipe de front, coordenei a equipe de front por um ano e meio, um ano e alguma coisa, e saí fora para montar o code, entendeu? Então, mas tudo, o start, digamos, o estalinho de virar para guinar minha carreira ou conhecer coisas novas foi num evento desse. E, cara, eu já organizei meetup, na época que eu trabalhei com Ionic, só para fazer um apanhado geral das tecnologias que eu já trabalhei, né? Eu já trabalhei com COBOL, minha primeira experiência profissional foi com COBOL. Depois trabalhei com PHP, com framework própria, com Symfony, Zend, Laravel, Doctrine. Eu trabalhei com XJS, Cordova, PhoneGap, Angular, AngularJS, Ionic 1, Angular, Ionic 2. Aí até vira agora hoje a stack que a gente utiliza na Bull Code. A gente ainda tem alguns aplicativos legados em Angular e Ionic 2, 3 mais ali. Mas hoje a stack da Bull Code é React e React Native. Mas eu já trabalhei com bastante coisa nisso. E na época que eu trabalhava com Ionic, eu montei um meetup de o Ionic SC. Então a gente ia para Floripa, fazia meetups lá, comecei a organizar. Não deu muito certo, não levou muito tempo, até porque como era fora da minha cidade, ficava difícil de organizar. Tinha outra pessoa, um outro parceiro organizando comigo, mas acabou não indo muito para frente. E também apresentei no Floripa JS em 2015, se eu não me engano. Apresentei sobre a Ionic. Era uma tecnologia não muito difundida. Estava no começo ainda, era a versão 1, acho que eu apresentei. Mas também sempre me inserindo nessas comunidades, tentando falar, tentando ganhar voz e ouvindo as pessoas o que elas tinham para dizer sobre as tecnologias. Porque acho que isso faz bastante diferença na tua carreira, tu enriquece a tua carreira, tu sabe para onde se guiar quando surgir um problema, que tecnologias que podem te ajudar a resolver aquele problema, por exemplo. E com certeza tu consegue também ter pessoas, né? Então, por exemplo, quero aprender React. Aí tu está se difundindo na comunidade React, tu já sabe para quem perguntar o problema. Então, às vezes tu consegue se mover mais rápido e até aprender mais rápido, né? Porque, por exemplo, tu tá ali envolvido na comunidade, tu pega uma pessoa que tu acha que é referência, aquela pessoa é realmente muito boa, ela é referência na comunidade também, e aí, às vezes tu tá em contato com ela e tu perguntar uma coisa para ela, às vezes pegar aquela visão dela, muda todo o jogo, né? Com certeza, com certeza. E, cara, como eu já te conheço, eu sei que tu tem uma facilidade muito grande para transformar problemas, né? Então tu tem um problema muito difícil e tu consegue simplesmente simplificar aquilo. E isso eu vejo que não é muito comum, eu vejo que isso é mais questão realmente de experiência, mas eu acredito que isso tu não desenvolveu da noite por dia, como eu falei, a questão de experiência, né? Então, cara, que dica tu daria? Eu acho que isso envolve não apenas pensamento crítico, mas sim envolve toda a questão de lógica, né? Então, que dicas que tu daria para aperfeiçoar a lógica, ou até realmente isso, transformar problemas em coisas palpáveis, em coisas simples, né? Aham.
Eu acho que assim, esse pensamento mais modular, digamos, para quebrar uma tarefa gigante que você recebeu de demanda do cliente ou do seu PM lá, e quebrar ela em tarefas menores, mais tangíveis, né, para os desenvolvedores, principalmente quando você precisa passar isso para outras pessoas fazerem e de uma forma colar elas todas no final para validar aquela feature, né, para terminar aquela feature. Isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo, de fato. E acho que eu não sei explicar, eu não saberia dizer quais técnicas que podem te ajudar nisso, a não ser a prática. Acho que você tem que ir praticando isso e tentando quebrar, pegar uma tarefa maior e quebrar ela em pequenas tarefas menores que se conectem, né? E fazer isso constantemente, isso no dia a dia, trazer isso para o teu cotidiano, que acho que você vai desenvolvendo com o tempo essa habilidade. É interessante porque você vai perceber em algumas tarefas que de uma tarefa grande, as menores, algumas você consegue desenvolver em paralelo, então você consegue passar para duas pessoas do seu time, por exemplo, duas, três, quatro. Mas vai chegar no momento em que isso vai afunilar e uma vai depender da outra. Então, no começo, você ter essa noção de quais tarefas podem ser começadas em paralelo e em qual momento você vai ter que afunilar isso, é difícil. Vai exigir experiência, mas tente utilizar, por exemplo, um gráfico de Gantt, se eu não me engano, de cascata, acho que é esse o nome, que vai te ajudar a ter essa visão. O que você pode separar em batches de trabalho em paralelo? E quais atividades dependem uma da outra? Vai fazendo esse exercício e trazendo esse exercício para o seu dia a dia, tentando assumir essa responsabilidade, né? Porque geralmente isso é uma responsabilidade mais de quem está de um pleno ou de até dos seniors, mas vai tentando fazer isso, principalmente nos seus projetos pessoais, e quando você conseguir fazer isso no seu trabalho, na sua experiência profissional aí, tente fazer porque isso é um trabalhinho de tijolinho em tijolinho que você vai chegar lá. Com certeza. E, cara, então eu acho que é isso. Já se passaram 51 minutos. Realmente foi bem rápido. E foi bem valioso o conteúdo. Hoje tem bastante conteúdo aqui que realmente quem está iniciando, sem dúvida, vai tirar muitas lições aqui de dentro. Então, cara, eu te agradeço por esse tempo. E eu deixo espaço em aberto se tu quiser mencionar alguma coisa que tu ainda não mencionou, se quiser realmente falar o que tu acha importante ou quiser deixar teus contatos. Claro, eu vou deixar aqui na descrição também, ou dizer alguma vaga da Bucode está aberta, uma coisa assim. Cara, o espaço é teu. Beleza. Primeiro, Luiz, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Foi uma conversa bem bacana mesmo. Cara, te desejar sucesso no canal aí, tá com um conteúdo bem bacana. Tenho acompanhado o teu conteúdo, parabéns. E dizer, para quem tiver interesse em estar conhecendo a Bullcode, bullcode.com.br, com dois L's, Bullcode. A gente tem algumas vagas, as vagas que estão disponíveis no site e também no Instagram a gente posta alguma coisa por lá. O Instagram é Follow Bullcode. Então fiquem atentos lá que a gente está com algumas vagas em aberto e sempre divulgando coisas novas por lá, oportunidades novas por lá. De resto, seria isso mesmo. Obrigado, cara. Então tá bom. Então vamos ficando por aqui, né? E a gente se vê num próximo episódio. Valeu! Oi, pessoal.